Vai ter que superar, vai ter que superar, essa menina solta. Ai, gente. Gente, o episódio de hoje é sobre término, hein? O episódio de hoje é pra você que tá aí, chorando, escorado no box do banheiro. Ou pra você que não tem nada pra superar. Graças a Deus. Eu sou o Igor. Eu sou o Diego E eu sou o Cadu. e a gente te convida pra tomar um chá. Eu amo que o Cadu, ele mata o tema. O tema é término, ninguém não tem nada pra superar. Uai, minha filha, eu posso falar de término se não tem nada pra superar? Eu tenho algo pra superar? Então quer dizer que você Olha, superou tudo. superuda. Local de fala. Toda superuda. É isso, gente. A terapia em dia. E aí, gente, término é um tópico sensível pra vocês? Já foi, não é mais. Não. Gente, o que o Cadu tá fazendo nesse podcast? Eu não entendi até hoje. Gente, eu não preciso de ter eles problemas com términos para falar sobre. Eu posso usar a minha experiência para superar tudo isso para ajudar as pessoas. Gente, é isso. Olha, terapia em dia. Ela é psicóloga. Você viu que agora eu hablei? Ela falou. Ai, ai. Mas existe términos e términos, né? Não, Tem existe aquele. términos e términos, é óbvio. Sim. A gente vai falar um pouquinho de cada. Vamos começar aqui pelo término triste, que é aquele que te deixa arrasada. Já te aconteceu? Todos. Como que não, né, mulher? É porque tem uns que é mais fácil de superar, né, amiga? Quando você termina com raiva. Eu acho que é o seguinte, eu particularmente considero todos os términos que eu tive tristes. Mas por motivos diferentes, claro, né? Porque eu acho que o triste nem sempre é quando a pessoa te magoa. Eu acho que quando você magoa alguém também é uma coisa que pesa, sabe? É verdade. Pensando por esse lado, eu acho que justamente por ser o encerramento de um ciclo, acaba se tornando algo triste, por mais que na hora não esteja algo legal, barra saudável, barra não sei o que lá. Sim, uma vez eu namorei com um menino 15 dias e o término foi triste também. 15 dias, amiga. Não é 15 sobre, dias, gente. não é sobre, não é sobre tempo, né? Mulher, não julgue ela. Não é sobre tempo, é sobre profundidade. Exata. Aí tá. De falar de profundidade aqui é com outra pessoa. É com outras pessoas. Mas todo término é triste, eu acho. Mas assim, eu falo do ponto de vista de superação. Alguns são mais fáceis de superar no sentido, tipo, quando você é traído, eu acho que quando você fica com muita raiva da pessoa, talvez seja mais fácil. Sim, eu acho, inclusive, que raiva é uma coisa que super motiva a gente. Eu sempre falei que eu sempre gostei do sentimento de raiva, porque ele não deixa a gente estagnado. A tristeza, ela puxa a gente pra baixo. A raiva, não. Tanto que a gente vê vários memes no Twitter, por exemplo, de gente falando que foi pra academia depois que terminou, não sei o quê. É porque tem um pouco da raiva nisso também, né? Mas eu acho que Sim, justamente por gerar, principalmente no caso da traição, por exemplo, ela meio que impulsiona a gente a descontar isso naquilo. Diversas vezes, por exemplo, eu fui pra academia e fui descontar todas as minhas frustrações na academia mesmo. Eu acho que com o término é a mesma coisa. Não acho que a raiva seja uma forma mais fácil de superar, mas é uma forma que a gente tem de se enganar de que é mais fácil. Até porque a gente tá até mesmo se privando de sentir isso tudo, sabe? Em vez de eu pegar e falar assim, velho, vou sentir isso daqui pra que eu me sinta mais leve, eu falo assim, seu filho da puta desgraçado, por que você fez isso? Aí eu não vai acho que o ajudar, sabe? término em si é muito triste. É o encerramento de um ciclo, você investiu naquilo, você doou seu tempo para aquilo, mas aí numa visão em retrospectiva, talvez analisando assim o passo a passo da relação, você pode chegar a duas conclusões. Tipo, foi bom e foi melhor ter terminado assim, porque cada um seguiu sua vida e realmente os dois viram que não estava bom, ou foi um livramento, essa pessoa estava sendo muito tóxica, ou eu estava sendo muito tóxico com essa pessoa, e aí foi o livramento para os dois esse relacionamento ter terminado. Eu acredito que essa questão do livramento, eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar na balança, principalmente no momento do término, porque se não tá bom pra um, não vai estar bom, não vai estar bom pros dois. Porque assim, se eu estou num relacionamento onde eu não estou satisfeito e a outra pessoa supostamente está, automaticamente vou deixar de suprir as necessidades dela por causa disso. Então, automaticamente o relacionamento vai ficar uma merda. Porque
Eu acho que me lembra muito linguagem, sabe? Onde eu deixo de falar a linguagem do amor dela ou demonstrar tanto quanto eu gostaria ou demonstrava por eu não estar satisfeito. E eu acho que o livramento vem justamente disso. Onde você vê que não tá tão bom quanto era antes e por isso acaba caindo naquelas partes do relacionamento, onde acaba traindo, onde acaba não ficando a mesma coisa, onde nada é a mesma coisa, principalmente o sexo. Aí você vai falar assim, tem um trem errado aqui. Uhum. Falando em traição, tem uma história um pouco engraçada e peculiar que eu ouvi há pouco tempo no trabalho sobre uma pessoa, uma mulher, um casal hétero, e o marido dela, ela traía ela com a irmã. E um dia, numa festa assim de família, num churrasco de família, essa mulher descobriu a traição do marido. Eu não sei se ele traiu ela lá, mas ela descobriu de alguma forma a traição do marido. E aí ela ficou muito puta, com razão, e ficou muito pensativa, introspectiva por uns tempos. E aí o marido pedindo desculpas de tudo quanto é forma, querendo reatar, querendo não sei o quê, mas eles não tinham chegado a terminar ainda, só que ele queria um perdão dela. E aí ela pensou em vários jeitos de dar o perdão para ele, e uma das formas que ela conseguiu seguir com isso foi pegando o marido dela, assim, ela fez ele levar ela num motel e ela chamou um crush antigo dela para o motel e o marido teve que esperar ela na porta do motel com ela lá dentro com o cara e ela saiu de lá e aí rolou tipo um perdão. Eu acho que eles estão juntos ainda, entendeu? Quem amou a reparação histórica? A reparação histórica. Eu não tô indicando ninguém a fazer isso, gente. Mas como vocês lidam com a traição? É, gata, no meu caso, acredito que vai ter quem me julgue, mas eu lido dessa forma. Eu acredito que relacionamento é feito à base de confiança. A partir do momento que não tem confiança, não tem nada. Sim. Então, Mas, se aconteceu da pessoa me trair e ela chegou em mim e falou de boa, tipo, você não vai me falar 2 anos depois, porque puta que pariu. Mas chegou, Cadu, fiz isso, isso e isso. Não achei legal, mas tô vindo te falar porque acredito que é o certo. Eu tenho certeza que eu vou perdoar. Aí tem quem fala assim, ai, é chifruda da gourmet. Sou. Sim. Porque eu acho que a partir do momento que a pessoa chega e fala assim, Cadu, fiz, me arrependi. Pra mim tá ótimo, acredito que eu posso confiar novamente. Mas se esconde algo assim, ou se eu descubro, minha filha, eu vou falar assim, ó. Mas tudo tem limite, né, amiga? Também não é pra arrepender todo dia. Não, mulher, é óbvio, né? Se você tá me falando logo que aconteceu e se mostra arrependido, é óbvio que eu vou te perdoar. Só que assim, se depois você faz de novo, é porque você não se arrependeu. Pedido É, de desculpa é o que eu já falei com vocês. Pedido de desculpa e eu te amo são duas coisas que eu levo muito a sério. Eu raramente falo essas duas coisas. Por quê? São coisas que eu acredito que a gente não fala pra qualquer um. E o desculpas em si, eu acho que vai além da educação. Se eu te peço desculpa, é porque eu tô te falando, ó, me desculpa, eu te traí e isso não vai acontecer novamente. Então, a partir sim. daí, se você quebra essa suposta promessa, eu sinto que eu não posso confiar mais em você. Mas se Eu você gosto. chegou em mim e falou, eu falo assim, pô, eu posso confiar porque ela fez, errou, foi escrota do caralho, mas ela chegou em mim e falou. Então, posso confiar. Mas, fora isso, vai com Deus. falando em confiança, é uma coisa que, por exemplo, eu acho que com a maturidade a gente vai adquirindo algumas coisas em relacionamento também, né? E é uma coisa que eu achei que eu não conseguiria, como é que eu posso dizer? Ter novamente. Quando você perde a confiança em alguém, depois você consegue reconstituir isso. E é uma coisa real. Eu acho que os atos da pessoa e tal, com o tempo, isso pode ajudar. Agora, eu não sei se eu voltaria com a pessoa, sabe? Eu acho que eu perdoaria e tal, dependendo da situação, ou com o tempo, mas eu não sei se eu voltaria, não tenho essa certeza, assim. Eu acho, assim, que é uma questão também vai à maturidade da pessoa que foi traída, sabe? Tipo assim, eu sei que a culpa é toda de quem traiu, mas a maturidade minha, por exemplo, com uma pessoa traída, eu acho que influencia também. Por quê? Eu não acho que eu teria maturidade pra levar uma traição pra frente perdoada, assim. Tipo, perdoar mesmo, inflige em não voltar nesse assunto. E, tipo assim, em qualquer deslize da pessoa novamente, talvez eu ia jogar isso na cara da pessoa, entendeu? Porque eu não Ah, ia não. confiar nela de novo. Isso Ai, eu mulher, acho que eu mas eu não acho que isso. faria.
Eu acho que isso eu não faria. Eu acho que, Também não. obviamente, né, gente, a terapia tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Mas eu acho que essa questão de. É você tentar mesmo fazer diferente, cara. A pessoa que traiu, no caso, sabe? E mostrar isso com atitudes. É igual o Cadu falou, essa questão de eu te amo e desculpa e tal. Eu também considero uma coisa muito séria e acho que as pessoas banalizam muito isso hoje em dia, sabe? Sim. Então, eu acho importante a gente pesar no sentido de, tipo, peraí, tá, a pessoa se arrependeu e tal, fez o que fez, mas quais são as atitudes dela agora, saca? O que ela tá fazendo de diferente? Sim. E eu acho que Sim. quando eu levo em consideração até mesmo esse pedido de desculpa dela chegar e me falar assim, ó, eu fiz isso e isso, é justamente por causa disso. É porque eu acredito que não vai acontecer novamente. E se acontecer, ela não vai ter outra chance. Falando de término, como é que vocês percebem que a pessoa terminou um relacionamento? Porque hoje em dia tem essas questões das redes sociais, tem as fotos arquivadas, tem o nome da bio que é tirada, e o que mais vocês acham que é O um sinal? cadeado com coração que é removido. Cadeado Amiga, aberto. primeiro indício é o story. O primeiro indício é o stories baladinha, né? Que a pessoa é extremamente caseira quando tá namorando, principalmente em relacionamento hétero cis, digamos assim. E aí, no primeiro vestígio de término, a pessoa vira a pessoa mais baladeira da cidade. Ah, eu acho que eu não tenho nem o stories, não, mas o biscoito em si, sabe? Quando você vê que a pessoa normalmente ela tá lá sossegada e tal. Principalmente trazer. Nossa, eu tô sempre a falar de Instagram, né? Pra esse mundinho de Instagram e tal. Aí você vai ver a pessoa começa a namorar. Aí do nada ela começa a te dar um biscoito, uma coisa. Que você fala, aí, peraí. Que aí eu já começo a me perguntar: abriu o relacionamento ou terminou? Aí eu começo a observar. É, que Aí hoje em dia quando com eu a começo a ver que poligamia. sumiu, que o outro sumiu, eu falo assim, foi com Deus. Aí eu percebo que terminou. Eu acho que, por exemplo, eu acho que eu me fechei mais. Tem muita gente que vai pro balada, não sei o quê, posta story. Eu acho que eu deixei de fazer essas coisas, assim, não sei. Eu acho que eu vivo mais do que posto. Aí eu acho que por eu ser exata, pelo menos na minha percepção, vocês são minhas amigas, vocês vão saber. Mas eu acho que pra mim não tem essa mudança por eu ser exatamente a mesma coisa. Não que eu esteja falando que você muda, mas Uhum. eu acho que em relação a rolê, eu estando namorando ou não, a minha frequência de ir pra rolê é a mesma, sabe? E até Sim. mesmo de Sim. postar, até porque eu acho que eu nunca fui de postar tanto as coisas. Então, eu acho que quando rola o término, por exemplo, eu só posto menos, mas eu nunca, mesmo em relacionamento, eu nunca fui de postar tanto, eu acho. Então, Hum, acho que no meu caso fica mais difícil de perceber. Ou não, né? Não sei. Mas eu não entendo essa necessidade, tipo, fisiológica quase, de se mostrar uma pessoa solteira e feliz depois de você terminar. Mulher, eu acho que a Mas, questão não é nem necessidade, mas é de mostrar para o outro que você está bem. Que você está Entendeu? melhor. Tipo, eu e Então, eu não você. entendo essa necessidade. Mulher, o que eu tô falando não é uma necessidade. Estamos nós três namorando. A gente termina. Só que a gente não termina ok. Teve todo um histórico pesado. Só que eu, Cadu, eu quero me mostrar que eu quero mostrar que eu tô por cima. E que eu tô muito bem, superei, tô solteira, pegando Deus e o mundo, tô pra baladinha, enquanto você supostamente tá sofrendo. Então, eu acho que isso é mais questão de ego do uhum, que necessidade. É uma forma de eu mostrar Uhum, pra você, não é nem pros outros, mas pra você entendi. que namorava comigo, que eu estou bem. E não tá bem porra nenhuma, né? Todo mundo tá mal quando termina, no fim Ah, eu das não diria contas. todo mundo eu está mal também pelo não. Eu término. diria todo É, mundo. todo mundo Mas, não. Mas eu normalmente vejo quando a pessoa tá muito disposta a mostrar pro mundo que ela tá bem. Porque quando você tá bem é uma coisa natural, sabe? Transparência. não, mas eu acho que é relativa essa visão do estar bem pós-término. No meu caso, por exemplo, eu lembro que quando eu terminei, foi bem na época que a Pablo lançou Triste com T. É, E gata. uma das coisas que surgiu foi que era desnecessário eu postar aquilo, sendo que o término era recente. Só que eu falei na época. Velho, na época eu era fã pra caralho da Pablo, é uma música que eu tinha gostado pra caralho. E toda música de forró que lança, não sei se vocês notaram, mas tem um vídeo daquelas duas conas dançando, que o povo sempre coloca um forró junto. Então, Uhum, quando a Pablo lançou, eu falei assim, vou fazer. Fiz e postei na mesma hora. Então, acho que para as outras pessoas pode não. Pareceu que eu tava querendo demonstrar isso. Mesmo naquele momento, eu, Cadu, não tendo nada pra superar. As pessoas estão acostumadas com isso. Então, tipo Sim, assim, quem sabia que você tinha terminado considerou isso porque a maioria das pessoas fazem isso. é. e aí achou que você faria também.
Sim. E a caixinha de perguntas também, né, gente? Que é uma outra novidade no ramo da solteirice. Que é É, você a pôr a caixinha de caixinha. pergunta, Aí vem a pergunta, ela tá tá aí pra ganhar solteiro? biscoito. Tá solteiro. É, a pessoa acabou de terminar, postou uma caixinha de perguntas, é pra alguém perguntar se tá solteira. Nem seja ela mesma, mas É. alguém tem que perguntar se ela tá solteira. E ela tem que Mas, é- falar. mas eu aqui, falando verdade aqui agora, tem coisa que eu acho engraçada, assim, porque a gente nunca sabe o motivo do término, né? Então, talvez a pessoa tá postando ali porque ela realmente, é, sei lá, teve um término muito merda, e aquilo é uma forma só de sair da realidade ali, não sei, sabe? É uma Sim. forma de superar, né? É, de fato, acho que sim. Não funciona pra mim, galera, mas pra Também quem não. funciona, tá tudo certo. Eu Pra acho mim Pra já mim tá. funciona o que eu processo. que eu sou a pessoa que pergunta, se tá Por que será? Porque você é uma puta. Não, não sou. Vou falar porque da última vez vocês me exporam. Tem que ir rotacionando essa história de puta aí. Mas é em Ai, ai. verdade, em verdade. Pra mim funciona o processo. Eu tenho que encarar todos os processos depois do término. Até eu voltar pra fase solteira. Ah, faz parte, né? Sim. Até porque se você não lidar com isso tudo, você não vai superar mesmo. É a mesma Sim, coisa de você ficar não suprindo. Eu esqueci a palavra. Você ficar Alimentando. não alimentando, como se eu estivesse deixando de alimentar. Hum. pulando etapas, vai. É, pulando etapas. É como se você estivesse deixando de sofrer tudo isso como uma forma de adiar isso tudo. Falar assim, ah, eu não vou sentir. Mas aí vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Quando você vai ver, seu tanque tá cheio. E você Você só explode. quer desmoronar, sabe? Esvaziar isso tudo. Por isso que tem que chorar mesmo, cara. Tem que ficar triste mesmo. Sim, Eu acho que faz parte. E, inclusive, é uma coisa que eu aprendi até com o Cadu. Acho que eu nunca falei isso com ele. Sobre essa questão de realmente chorar e quando você estiver triste, você ficar triste, sabe? Porque eu acho que se você pula esses processos, vai adiando uma coisa que lá na frente vai chegar mais cedo ou mais tarde. Aí lá sim. na frente, ao invés de você estar livre, leve e solto, literalmente, para conhecer outras pessoas, você ainda tá barrado naquela questão lá de trás e tal. Sendo mal Sim. resolvido. Exatamente. E vocês acham que tem diferença do processo de homem para mulher? Olhando assim no seu núcleo social? Ah, eu E os acho não que se trata. binários? E o processo dos não E os binários? não binários também. Vamos incluir, vamos ser inclusivos aqui. Eu acho que só a forma de demonstrar mesmo, assim. É, eu Porque eu também acho acho que que tem. sentimento é uma coisa universal, cara. Porque eu acho que o homem, na verdade, tem toda essa questão do ego, sabe? Tipo, ah, eu sou machão, sou homem pra caralho, eu não sou. Blá, blá, blá. Aí quando você vai ver, ele tá lá, tipo, sofrendo horrores. Mas na rede social. Eu acho que no caso dos homens que entra essa questão do stories, de postar que tá bem, embaladinho e tal. A mulher, na verdade, ela passa aquela primeira semana sofrendo, onde ela posta as indiretinhas e tal. E ela tem essa facilidade de superar justamente por ser mais madura que o homem. Mas também por ela ter esse processo de sentir tudo isso naquela primeira semana e falar assim, estou morrendo. E ela chega assim como uma fênix, sabe? Ressurgindo, tipo, É que Uhum. ai, uma nova mulher. essa primeira semana de sofrimento, de introspecção, eu acho que é onde a mulher tá ali calculando tudo o que aconteceu, que é o processo, né? E Sim, aí ela termina esse processo pensando, não, foi melhor assim, foi melhor assado, não sei o que, não sei o que. Vamos partir para a próxima. E o homem não, acho que ele termina e ele tem que mostrar que ele tá melhor, que ele é melhor e que qualquer hora ele consegue qualquer outra coisa. Só que aí, igual o Igor falou, vai deixando para depois, vai empurrando, e quando vai ver, tá transbordando, né? De Uma outra emoções coisa não resolvidas. que não funciona pra mim, e que eu tenho até um pouquinho de problema com isso, é a questão de indireta. Porque, tipo assim, por exemplo, depois que a gente termina e tal, ter esses solês, a gente quer postar, às vezes, uma música que a gente tá ouvindo na hora, ou, sei lá, um print de alguma coisa. E aí acaba soando como uma indireta pra pessoa, mas não é assim. A pessoa, na real, a pessoa nem vê os trem, sabe? Então, é sim, Eu isso. eu achei acho que que você ia foi. falar que não pegava as indiretas porque você é lerda. Aí a pessoa posta indireta e você não entende. Não, ai, que música bonitinha. É, eu acho que também é isso. Eu acho que quando. Eu acho que foi exatamente isso que rolou quando a Pablo lançou um Triste com T, sabe? Eu falei assim, velho, tá, né? Encaixou na história, mas não era sobre aquilo. Realmente, pra quem não tem conhecimento, ou pra quem não me conhece, falaria que realmente era isso. Tanto que na época a pessoa me falou assim, velho, fulano e fulano me falou isso, isso e isso. Mas eu sei que não é isso. Eu falei assim, tá, que bom, velho, porque realmente não é. Expliquei o que eu falei aqui.
gosto muito da Pablo, gostei muito da música, então por isso eu postei. E não vou deixar de postar pelo que os outros estão achando ou não, sabe? Exatamente. A Uhum. menina solta. Essa é a menina solta. Gente, depois desses processos aí, o que vocês fizeram ou fazem para a questão da superação, assim? O que ajudou vocês? Não Em sei. primeiro lugar, a música. O Cadu, que Nossa, ótimo. não sabe, ótimo. Não faz nada. Você continua sua vida. Cadu, você sabe sim. Eu, hein? Gente, eu não sei, porque eu não tive essa questão. É porque o que eu já. Gente, Um Eu não precisou pagode, superar ninguém amiga. ainda. Uma música. o povo me mandando pra terapia agora, mas é isso. Porque, assim, as minhas experiências pós-términos foram assim. A primeira foi eu desaparecendo, que todo mundo sabe que não é a melhor forma de lidar com isso. Onde eu matei e falei assim: não quero saber, você morreu, você sumiu, quem é você? Uhum. E a segunda foi onde eu não tinha o que superar, onde pra mim eu não tinha realmente o que superar, onde eu falei assim: tá, estou de boa com isso, não estou satisfeito, então não é justo para nenhum dos dois, então vamos conversar para que as duas partes fiquem de boa. Então, eu não sei por causa disso, eu não tive o que superar. Sem local de fala. É, sem local de fala. E você, Igor? Eu não sei. Calma. Ah, Deixa eu Que é isso, pensar. você sabe sim. Corta que essa é isso? parte, Você sabe povo. sim. Corta essa parte. Para Aquele. mim, o primeiro passo é a tristeza, solidão, isolamento e música. Ai, gente, esse momento de introspecção ouvindo músicas que te deixam mais na força do que você já tá, eu acho uma delícia. Sim, um sinal de superação, foi bom você falar disso, um sinal de superação é quando você consegue, pelo menos no meu caso, ressignificar músicas que te deixavam tristes. Por quê? Depois que você pega e você fala, nossa, essa música aqui, ela já Era não nossa. lembra tanto aquela coisa, sabe? Aquele momento. Eu acho que esse é o maior sinal. E eu fico muito feliz quando eu tô ouvindo uma música, eu falo, nossa, caramba, essa música, sei lá, anos atrás significava uma coisa, hoje em dia é outra coisa. E aí, pra mim, é um momento, assim, que eu vou ficando mais de boa, assim. E o que eu acho legal de você falar disso é porque quando eu terminei, por exemplo, eu falei assim, velho, por que que eu associei tal música a isso? Eu falei assim, erro terrível. Só que hoje em dia realmente é muito legal você ver que aquela música teve uma fase muito gostosa pra você, por isso você associou aquilo e aquela pessoa. Mas depois ela passou a ser algo supostamente negativo. E eu falo supostamente porque se eu fiquei esse tempo todo com alguém é porque foi bom durante aquele tempo. Uhum. Mas depois você fala assim, puta que pariu, por que que eu fiz isso? Mas depois você ressignifica ela e fica muito bom. Sim, verdade. E outro ponto também, essa fase pós-término, né? Que tem a fase antissocial, tem a fase de introspecção, tem a fase que você não quer conhecer novas pessoas. Como é que é pra você, ô Cadu? Eu acho que pra mim é meio pesado. É pesado. Por quê? Porque quando eu me decepciono, por exemplo, eu passo. Porque, assim, pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa muito autossuficiente. Que eu falo assim, eu sou gostosa, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu não quero saber de ninguém. Tanto que antes de eu entrar no relacionamento, eu sempre falo muito com meus amigos. Falei assim, gente, eu amo o Cadu solteiro. Mas também não gosto do Cadu namorando ou se relacionando com alguém. Por quê? Onde vem minhas fragilidades, inseguranças, um monte de coisa. Então, quando eu saio desse momento de fragilidade, onde eu me permiti, onde eu me decepcionei, falei assim, não tá legal, vamos sair aqui porque não tá bom. E volto novamente para essa vida de solteiro, que é onde o Cadu autossuficiente, com a autoestima lá em cima, que é gostosa pra caralho, gostosa pra caramba, como diz a Cariúcha, aparece de novo, eu não quero largar isso mais, sabe? Que um dia eu falo assim, pô, eu sou assim, e vou pra assado, por quê? Eu vou pra lá pra me fuder, não quero saber mais de ninguém, não quero me relacionar com ninguém. Fico frágil, fico triste, qualquer coisa eu tô chorando. Gente, ainda mais hoje. Hoje, um cachorro passa na minha frente assim, eu tô chorando. Então, hoje tudo me faz chorar. Então, Por eu tô sentindo da quê? flor da pele. Então, nesse pós-término, pra mim, é como se fosse a fase que eu falo assim: eu não quero saber de ninguém. Não quero me relacionar com ninguém. Tanto que agora que eu tô começando a entrar nessa fase, pós 3 anos, se não me engano, de término, que eu tô começando a me permitir novamente a me relacionar com alguém, a ficar com alguém, falar assim, pô,
Se for pra acontecer, vai acontecer, vou me permitir. E se não acontecer, tá tudo bem também. E é Mas muito se não melhor naturalmente, né, acontecer, amiga? hã? É muito melhor do que ficar naquela neura de preciso estar com alguém. Às vezes vem tão naturalmente que fica. E eu acho que essa neura de estar com alguém é uma coisa que não é minha. Mas tem Uhum. pessoas que eu conheço, por exemplo, que o pós-término vem com isso. Tipo, termina, ela sente uma vontade incompulsória. Existe essa palavra? Eu não sei. Compulsória. Não, eu falo incompulsória no sentido de que ela não consegue explicar, sabe? Ela vem do nada, assim, ela fala assim, Inexplicável. eu Mas preciso. compulsória já é isso. Quando você tem um hábito compulsivo, você tem um hábito que É vem. tipo, você viu? Temos aula de português na Assunto também. Aí, vem essa vontade compulsória de namorar, essa necessidade de falar assim, pô, esvaziou aqui, deixa eu preencher isso aqui de novo. Então, eu acho que vai de pessoa para pessoa. Eu me considero uma pessoa que é de namoro, sabe? Tipo assim, tudo bem que eu fico e tal, mas Você eu vai falar curto. que você é pra casar? Sim, eu É, sou pra gata. casar. Hum, Eu curto muito, gente, Nem essa ela intimidade. acredita nisso. Ih! é. Ah, vocês falaram de uma coisa aí interessante, gente, que eu queria tocar no assunto. Hum. Tem términos também de coisa que nem começou, né? É uma síndrome que eu sinto. É uma síndrome Ai, que eu tenho, que é tipo, a coisa nem teve nada e eu fico, meu 5 minutos no ônibus, Como indo pro assim? trabalho. nossa senhora, Você não. tá. Mulher, eu Aquela achei música, entende que você. o clipe da Ida. 5 minutos no Sim. ônibus, você casou e terminou ali mesmo. Não, Menina, mas você não tá sabendo, não? A O Isa quê? fez inspirada na vida da Iga. Foi. Você viu que até Iga. É. E olha, Casou. mas eu não me apaixono rápido, gente. A questão é que eu me apego, tipo, na rotina, nessa questão de casalzinho eu acho legal, assim. Mas é foda, né? Então vamos puxar agora o nosso quadro final, que é o Colher de Chá. Pra você que tá ouvindo aí, que deu a gafe aí de não ouvir o nosso primeiro episódio, Colher de Chá é o quadro que a gente indica alguma coisa, sugere alguma coisa pra você ficar ligadinho aí. E o Colher de Chá de hoje são dicas para superar o fim. Quer começar, Igor? Quero sim. O que que pega, gente? A minha dica de hoje, minha colher de chá, serão 2 colherinhas de chá. Já que o assunto de hoje é término de relacionamento, minha indicação, né, dessa semana vai ser minhas amigas pessoais, que é a Clara e Sofia, que acabaram de lançar o primeiro álbum, que se chama Nada Disso É Pra Você. E aí, nesse álbum, elas contam a história, né, da Clara, que foi traída, tadinha. E aí nesse álbum tem várias fases do término. Então tem a fase que ela fica com saudade do bofe, e aí cria situações para encontrar ele. Depois ela com raiva da amiga, com raiva do cara. E elas souberam fazer um trabalho impecável, né? E elas são daqui de BH, então é importante demais a gente apoiar os artistas locais. Então é isso. Beijo, meninas. Minha outra colher de chá é simplesmente algumas pessoas vão revirar o olho aí, tá, gente? Mas é uma coisa muito clichê mesmo, que é o filme da Ana Vitória, que fala sobre relacionamento. Tipo assim, no filme mostra como que elas lidaram, assim, com os relacionamentos na vida delas. Então tem a parte que elas terminam o namoro, assim, tem uma cena muito legal que a menina tá namorando, ela vai no banheiro, conhece uma menina legal, e ela volta pra terminar com a namorada dela só pra pegar a menina, aí a menina depois já tinha sumido, é uma situação bem engraçada. Então, um filme da Ana Vitória que tá na Netflix, assistam. Então, são essas minhas sugestões de hoje. Clara e Sofia, eu tive o prazer de conhecer algumas musiquinhas através de você nesses últimos meses. Vou confessar que eu adorei. E eu Muito acho uma covardia ela citar a Clara e Sofia pra superar o término, porque nossa, eu tô viciadíssima em Eu Tô Te Querendo. E ela já começou aqui, eu vou indicar Eu a ia Clara e falar de Tô Te Sofia pra Querendo. você superar o término. E eu tô aqui me segurando pra não cantar. Eu tô querendo te Vou ver. passar um contatinho de uma psicóloga pra Clara. Milhões, Ai, tá? é covardia, é covardia. E pra você, Cadu, qual a sua dica de superação do Eu acho fim? que a minha dica de superação é o que a Iga já falou quando ela me citou mais cedo. Que é você literalmente sentir tudo que você tiver que sentir, sabe? Eu acho que se você tiver que sentir ódio, sinta. Se você tiver que ficar triste, fica. E é isso aí. Se falar assim, ai, não tô afim de ficar no fundo do poço, vai, cava mais um tiquinho, sabe? Curte a bad, coloca uma Clara e Sofia, coloca uma Lineker, sabe? Uma Duda Beat. Gente, o Duda Beat acaba comigo. Mas é isso, velho. Vai lá, sente tudo que você tiver que sentir, esvazia tudo que você tiver que esvaziar.
porque é a melhor forma que você tem de se sentir mais leve e esvaziar isso tudo aí, pra que você fica melhor, sabe? Então, minha dica é sentir tudo que você tiver que sentir mesmo. E você, Diego, qual que é a sua dica pra superar um relacionamento? Eu tava pensando em música desde o começo do episódio, já pensando no colher de chá, mas eu mudei aqui nos últimos instantes. Eu gosto de fazer coisas que eu gostava de fazer com a pessoa, só que sozinho. Tipo, lugares que você vai com a pessoa, que talvez, tipo, te remetem muito a essa pessoa, só que aí você vai sozinho e você vê que tá tudo bem, entendeu? Talvez ir no cinema sozinho, ir num bar sozinho, ou fazer aquela comida que você gostava de fazer com a pessoa, mas fazer sozinho e ver que você tá conseguindo fazer aquilo de uma forma que não tá te machucando. Não, Ressignificando, né? Ressignificando, acho que a palavra é essa. não, Sim. gente, mas peraí, é pra ressignificar ou pra me engatilhar? Porque se eu fizer isso aí, eu vou chorar. Porque você não tá seguindo a dica da Você não tá Diego, tem que seguindo a seguir. dica. Mulher, eu não posso, eu choro. Eu não sei se eu fui claro, deu pra entender? Não, deu Deu. pra entender a questão de ressignificar e tal. Eu só me coloquei no lugar, tipo, eu terminando assim, falando assim, deixa eu ver esse Hum. restaurante que a gente ia. Eu vou chegar lá, o garçom vai olhar pra minha cara. Mas aí você repete o processo até você ir lá e falar com o garçom assim, olha, hoje eu vim comer aquela tábua de fritas, mas sozinha. E aí? Solidão ou solitude? Exatamente. Você vai fazer tudo que você fazia de casal, até alguém tirar uma foto sua e postar no Twitter e perguntar: solidão ou solitude? E é com essa vibe de 3 dicas, 4 com as duas do Igor, de superação, que a gente encerra o episódio de hoje e te espera aqui quinta que vem de novo. Inclusive, a gente quer muito agradecer pelas visualizações, pelo feedback do primeiro episódio. A gente ficou muito satisfeito e por isso que a gente gravou o segundo episódio, tá bom? Então a gente conta aí com o compartilhamento de vocês nesse episódio, nos próximos episódios. E o mais importante, comentem os episódios, tá? A gente tem um Instagram que é Comadres Podcast. E aí, através do Instagram, vocês podem comentar lá, comentar aqui no Spotify, se estiver ouvindo do Deezer também, da Apple Podcast, e que mais que tem YouTube. Então, nós temos várias plataformas agora. E isso é muito legal porque vai aproximar a gente de vocês, tá bom? Tchauzinho, gente. Tchauzinho, gente. Só lembrando que tudo passa, né? Seja bom, seja ruim, tudo passa. Até uva passa. Ai, Tchau, Diego, pessoal. morre. Hora de ir embora mesmo. Tchau, Eu vou gente. cortar a uva passa, gente. Ai, gente, tchau, não vai cortar, não. Vai não, vai cortar nada não. Vai, tchau. Beijo, beijo. Beijo, beijo.